A partir de agora, no seu rádio, está no ar o programa Politicando-se. Produção e apresentação, Rodrigo Feiju, Flávio Oliveira e Tainara Leite. Começamos! Deixa eu botar essa trilha jornalística. E começamos mais um Politicando-se, hoje, excepcionalmente, no domingo. E vamos puxar aqui as pautas do programa. A nossa escalada, né, Flávio? Tá aberto o microfone para os amigos aí. Vamos. Sergipe enfrenta colapso e tem fila por leitos de UTI. E-mails vazados e estudos revelam grande possibilidade do coronavírus ter sido criado em laboratório, lá na China. CPI macabra. Senadores envolvidos em corrupção protagonizam desrespeito e cenas de humilhação a depoentes. A atriz Juliana Paz é cancelada nas redes sociais por colegas e por militância. Vacinas. O Brasil passa de 100 milhões de doses distribuídas e passa a produzir vacina 100% nacional. Apesar dos lockdowns de governadores, resultados da economia brasileira no primeiro trimestre surpreendem. E essa foi a escalada do nosso programa de hoje. Esses serão os assuntos que vamos debater no Politicando-se. Vamos começar, senhores, vamos começar. Mas antes disso tem que ter aquela trilha. Pois é, senhores, vamos começar. Botando de novo a trilha jornalística aqui, porque somos um programa sério. Vamos lá, no primeiro assunto, né? Sergipe enfrenta colapso e tem fila por leitos de UTI. Boletins da Secretaria de Estado de Saúde mostram a situação preocupante nos hospitais da rede pública. 99,6% dos leitos de UTI para pacientes com Covid estão ocupados. São 225 leitos e desse total, 224 estão indisponíveis. Além disso, há uma fila de espera com mais de 80 pacientes aguardando leitos. Os dados dizem a respeito do boletim da Secretaria divulgado nesta sexta-feira à noite, né? Então, senhores, Flávio, eu gostaria de ouvir um pouco da sua opinião. Quero começar com você, né? Claro, não somos cavalheiros, né? Mas como ele foi As moças primeiro. Primeiro as damas, Flávio, por favor. Eu quero que você comente sobre isso, Flávio, por gentileza. Eu já tô vendo a homofobia aqui. Diga aqui, que loucura, hein? Já começamos assim, homofobia. Só presta assim. Mas vamos que a pauta é séria, né? O que a gente está vivenciando aqui no nosso estado, né, é o resultado de uma tragédia anunciada. A todas as pessoas, os que estão nos ouvindo pela rádio, vocês que vão assistir pela internet depois, né, vocês sabem que a situação da saúde de Sergipe, ela nunca foi boa, né? A situação da saúde de Sergipe, se vocês pegarem notícias de 2016, 2015, 2013, 2010... vocês vão ver, né, que a saúde de Sergipe sempre foi uma tragédia. Sempre faltou leitos de UTI, sempre faltou atendimento básico para a população. E agora com a Covid, o que é que o Covid fez? Foi escancarar essa realidade para toda a população, para todos nós. Escancarar de vez que o nosso sistema é um sistema falido, um sistema ineficiente, um sistema que leva as pessoas à morte. E foi até inclusive aconteceu essa semana, né, um caso de uma pessoa com um conhecido meu que estava com a mãe de um amigo internada no Hospital Zé Franco, lá no Convento João Alves, em Socorro. E infelizmente essa pessoa estava aguardando leito de UTI para ser internada, a mãe dessa pessoa estava aguardando leito de UTI. Infelizmente ela veio a falecer porque não teve leite de UTI e ela não estava com Covid, era para fazer um tratamento de outra doença. E, infelizmente não foi possível ser feito esse tratamento porque não se conseguiu um leite de UTI, ou seja, a pessoa foi vitimada por conta da ineficiência, da falta de gestão nesse estado, da falta de investimento também, porque a gente se pergunta, onde está o dinheiro do Covid? Onde está os 55 milhões que o governo federal destinou ao estado de Sergipe para que fosse investido na questão da pandemia? Onde está o dinheiro que foi colocado aqui no nosso estado? 4,9 milhões foram utilizados para comprar respiradores que nunca chegaram. Aqueles respiradores do consórcio Nordeste que foram comprados numa loja no local onde vendia substâncias ilícitas, né, para não dizer que é outra coisa. E esses respiradores, o governo de Sergipe tomou um calote, infelizmente não respondeu por isso até hoje.
4,9 milhões da população de Sergipe, do povo sergipano, ficou no ralo, foi para as cucuias, porque ninguém sabe onde está esse dinheiro. E, infelizmente, quem está sofrendo agora com essa situação é você que está ouvindo, é a população do nosso estado que está sofrendo com a falta de leitos de UTI. Infelizmente, nossa saúde já vem há muito tempo decaindo, já vem aos frangalhos há muito tempo. E agora com essa situação, como você mesmo disse, a situação dessa pandemia que assola toda a população, outras doenças que têm necessidade de ser usados leitos de UTI estão sendo ignoradas. Quer dizer, as pessoas que têm problema do coração, as pessoas que estão em tratamento para o câncer, elas não têm o atendimento necessário, já não tinha. Agora com essa questão do Covid-19, elas agora estão desassistidas, estão abandonadas. Quer dizer que se você precisar realmente fazer um tratamento que não seja Covid, você pode chegar a morrer na fila à espera de uma UTI. Então fica aqui o questionamento. Cadê as UTIs? Cadê aquele dinheiro que foi enviado para ampliar a rede de saúde pública do Estado? Onde se encontra? Você analisa as notícias, né? Eu vi uma interessante um tempo desse, que de 2012 para cá foram desativados 40 mil leitos de UTI. Então, assim, você vê que o descaso sempre aconteceu. Agora, como estamos num período de pandemia, claramente o Estado ele deveria focar mais nisso. Quando a gente observa o hospital de campanha que foi desmontado, é um absurdo. As pessoas estão precisando desse tipo de atendimento, mas infelizmente os administradores, né, eles não se preocupam tanto assim com a população. Porque o que mais me revolta são você vê jornalistas, você vê formadores de opinião aqui de Sergipe falando que não é importante, não dando a devida importância para mais leitos, né? Não dando importância para os respiradores que nunca chegaram, minimizando isso, né? Minimizando o fechamento do hospital de campanha. Então, assim, é ridículo. O que está acontecendo é um absurdo. Não só isso, né? Eu tenho fontes de que o hospital de campanha estava vazio na época desse tal dito cujo colapso. Então a gente vê a hipocrisia daí. Acredito sim que esses hospitais de campanha foram armados apenas para receber dinheiro público. Campanha, hospital para campanha. É para a campanha. É hospital de campanha. Justamente. Podemos mudar de assunto? Pode sim. Podemos. Vamos falar agora sobre a CPI macabra. Senadores envolvidos com corrupção protagonizam desrespeito e cenas de humilhação a depoentes. Durante o depoimento da doutora Nise Yamaguchi na CPI da Covid em Brasília, que tem o suposto objetivo de investigar desvios de recursos e responsabilidade na pandemia, foi protagonizado um espetáculo macabro de humilhações e desrespeitos contra a médica por senadores que integram a comissão e estão envolvidos em escândalos de corrupção. Olha, eu assisti, eu vou comentar primeiro essa situação. Eu assisti a CPI, aquele episódio, e eu me senti mal por causa que a atitude daqueles caras me fizeram ser uma pessoa ruim, porque eu desejei o mal para aqueles indivíduos. Você pode discordar de quem você quiser, é um direito seu. Agora, o que aconteceu naquela CPI foi um absurdo. Um show de horrores. Foi uma agressividade, foi uma falta de respeito. Pegou toda a história, todo o trabalho da doutora e tentaram jogar no lixo. Tentaram maltrataram ela, humilharam ela. Você pega, são mais de 6 horas de depoimento. São mais de 6 horas que a doutora estava lá explicando. Aí você vê que os parlamentares, eles pegam uma falazinha que é uma guerra de dados. Ela joga um dado para um lado, o outro joga um dado para cá, e aí tenta chamar ela de mentirosa, grava um vídeo de 30 segundos e os 30 segundos daquele vídeo pegam a vida daquela senhora, o trabalho que ela tem, o currículo dela e rebaixa. Teve canalhas nas redes sociais que estavam chamando ela de louca.
São 40 anos de trabalho. 40 anos de trabalho. Você tem que ter comprovação científica, duplo cego, carpado, twist, para mostrar que o medicamento funciona. Na época que os caras hoje estão pedindo tudo isso. Esse tipo de exame, de teste. Ela está apresentando pessoas vivas. Ela apresentou pessoas vivas. Vidas salvas. Vidas salvas. Entendeu? Mas o que mais me revoltou foi a falta de respeito. A falta de respeito. E o caminho que essa CPI está levando. O bom é que essa CPI é um tiro no pé. Mostrou que aqueles canalhas, aqueles cretinos, o que eles querem? São tecnocratas, são pilantras, que se acham superiores. Eu vi um cara que está sendo investigado por desvio de dinheiro, dizer que não era para as pessoas acreditarem nela. Diga, olha o absurdo. Um Né? criminoso Como falando é que de uma pode? pessoa honesta. Isso é um absurdo, Você gente. pega Alessandro Vieira, que não foi. Ele só é lembrado aqui na política como delegado por ser um delegado arrogante. Teve um trabalho pífio. Foram trabalhos políticos. Ele só é lembrado por ter protegido a delegada que realmente se expôs, que foi Daniele Garcia. É verdade. Aí um cara daquele se colocando como a ciência, o defensor da verdade. Não, ele se acha o dono da verdade. Ele se Isso. acha o dono da verdade. Na Ele é um verdade, canalha. Na verdade, eles estão ali, além de serem políticos, eles são doutores formados PhD em ciências biológicas. Eles se acham os doutores e os donos da lei, os donos da verdade. Essa é a verdade. Você vê um cara que em um ano entrou ali e depois que entrou ali já é o detentor de vários dados e é o cientista da vez. É o político cientista. Então a gente vê a falta de credibilidade e a partir daí uma senhora de 62 anos tendo seu currículo colocado em xeque apenas por mostrar a verdade. Uma falta total de respeito. Eu não vi nenhuma feminista, eu não vi nenhuma galerinha da panelinha lá defendendo uma mulher que foi terrivelmente agredida. Até que uma senadora, né, apareceu lá dizendo, ela não é assim, gente, vocês estão sendo muito agressivos, desrespeitando. Ela do outro lado viu que tava ficando feio pra eles. A Leila do vôlei, né? É, isso mesmo. Ele tava ficando feio. também é insignificante como parlamentar. É justamente isso. Pra você ver, né, como era que estava sendo. Que se ela, que é do lado esquerdo da força, tava ali defendendo a doutora, pra você ver o nível que eles estavam colocando lá e você vê o jeito como ela fala. E você vê o nível também da burrice do pessoal, porque tem o vídeo mesmo de Otto Alencar, eu queria dar um murro na cara dele. aquele cretino, ele fez uma pergunta pra doutora, ela respondeu de forma correta. Foi Otto Alencar, né? Isso, o Otto Alencar. Ela respondeu, mesmo assim tem um bando de animal, um bando de doente mental na internet, postando aquele vídeo como se ela não tivesse respondido. E tá lá o vídeo, é claro. Isso mostra também como é que a sociedade tá doente. Porque você tem que ser doente, brother. Pra você pegar, ver aquela situação, ver aquele linchamento. Ali eu não apoio esse tipo de linchamento contra nenhum parlamentar. Pode ser de esquerda, pode ser. Eu não apoio, por causa que a gente não pode caminhar pra barbárie. Eu nunca apoiei essas abordagens que o pessoal faz a políticos quando o cara tá no seu horário de lazer. Que eu acho que a gente tem que separar as coisas. Independente da ideologia do cara. Independente da ideologia do cara. O que a gente viu ali e que está sendo apoiado pela sociedade, pela mídia, pela militância de esquerda, foi algo doentio. Foi uma das maiores covardias que eu vi na minha vida. E eu me senti mal, porque aqueles caras me fizeram pecar. Eu pequei. Eu pequei por causa que eu não... É algo que me deixou realmente revoltado. Eu fiquei revoltado. E você vê também, Rodrigo, que esse pessoal que foi totalmente agressivo com o Dr. Anísio Yamaguchi é o pessoal que é defendido pelo pessoal que defende a mulher, que a mulher tem que ser valorizada. Esse mesmo pessoal. Eu não sei, eu não entendo a cabeça dessa gente. Eles dizem que precisam proteger a mulher e eles mesmos agridem selvagemente as próprias. Isso é questão de ideia? Eu acho que isso é questão de desrespeito. Com certeza, se ele fez isso com o Dr. Anísio, faz isso com a mãe dele em casa. Porque a gente
Pelo menos eu, como mulher, tenho que olhar com um homem como é que ele trata a mãe em casa. Porque, com certeza, ele vai me tratar igual ele trata a mãe. Então, se ele tratou a doutora Anise daquela forma, as mulheres da família dele ele trata igual ou pior. Bem, estão na cadeia, né? Pelo menos foram pra cadeia a mulher dele, os irmãos. Então, eu queria comentar justamente sobre isso, né? O passado desses cidadãos aí, o passado dessas criaturas, né? Rogério Carvalho, que é o nosso senador aqui de Sergipe, a gente já sabe o passado dele, né? De secretário de saúde, condenado, né? Por improbidade administrativa a devolver, acho que 50 milhões, né? Então, Quem? Rogério Carvalho foi condenado pela justiça aqui de Sergipe a devolver o dinheiro. Não, 500 foi 500 mil. 500 mil, né? Os 500 mil da Secretaria de Saúde. Infelizmente, são essas pessoas que estão agindo na CPI como inquisidores, estão agindo nessa CPI como se fossem donos da verdade. E eu vou passar aqui para o Omar Aziz, né, que é o presidente da CPI. Omar Aziz, ele foi governador do Amazonas entre 2010 e 2014. Durante a sua gestão, durante o seu mandato, o dono de uma dessas associações que cuidam de hospitais, o cara enriqueceu, triplicou seu patrimônio num período de 3 anos, sendo que em dois desses anos Omar Aziz era governador daquele estado, do Amazonas. Então, a gente já vê que pode ter havido um certo benefício. Em 2016, aconteceu a Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. Essa operação da Polícia Federal, ela investiga justamente esse enriquecimento ilícito desse médico, que é o tal de Mohamed, e lá no Amazonas. Ela investiga a participação do Omar Aziz, de familiares dele, no recebimento de benefícios por conta desse médico ter enriquecido, ou seja, teria havido uma troca de favores. Então, está sendo feita essa investigação. A família do Omar Aziz, como eu mencionei aqui, a mulher dele chegou a ser presa, os irmãos dele chegaram a ser presos, entendeu? Diante dessa operação. O Omar Aziz tem um inquérito autorizado no STF. O inquérito no STF a gente sabe como é que é, né? Eles autorizam, mas o inquérito não anda. E agora com essa CPI, que é todo mundo contra Bolsonaro, agora é que esse inquérito não vai andar mesmo. O cara com um filho do cabrunco desse, com uma capivara dessa, ainda faz um negócio daquele. Então, exatamente, né? O cara tem. E agora com essa associação com o STF, é muito provável que esse inquérito seja arquivado como um pagamento. Olha, Omar Aziz, você está se comportando muito bem lá na CPI, você está fazendo o trabalho que a gente quer fazer, que é derrubar o presidente Bolsonaro a todo custo, mesmo que a gente tenha que humilhar pessoas, mesmo que a gente tenha que criar, inventar coisas, mesmo que a gente tenha que mentir, mesmo que a gente tenha que manipular descaradamente, você está fazendo um bom trabalho. Na verdade é uma guerra contra Bolsonaro, né? A gente está vendo uma guerra para derrubar o presidente, só não vê isso quem não quer. E eu tenho o Renan Calheiros, né? O que é que falar do Renan Calheiros, aqui, nosso vizinho de Alagoas? O cara chegou a ter 17 inquéritos no STF, 9 já foram arquivados. Aliás, 8, né? Sobram 9 que estão lá ainda no STF, inclusive um deles, aquela questão dele tem um amante, e a amante era sustentada por uma empreiteira, né? Ele utilizava um dinheiro aí, alegou, né, que vendia boi para poder sustentar a amante. Esse é o nível dos senadores. Agora você imagine, ouvindo, você que está nos assistindo, você imagine, você vê, não esqueça de Yamaguchi, imagine sua mãe, uma pessoa de bem, uma pessoa decente, uma pessoa que trabalha. Com anos de experiência, cuidando dos eletrovidas ali na frente deles. Sendo humilhada, sendo maltratada, sofrendo todas as agruras ali que se podia uma pessoa sofrer, por um bando de marginais, porque é o que esses caras são. Está aqui, esses caras são acusados de corrupção, tem inquérito no STF e estão comandando uma porcaria de uma CPI que só está servindo para tentar derrubar o governo e não está investigando nada. Essa é a realidade. E a população boa parte já está abrindo o olho, não está aceitando mais isso. Mas eu quero alertar todos vocês que estão ouvindo. Preste atenção no currículo desses cidadãos. Rogério Carvalho, Omar Aziz, Renan Calheiros, tem outro lá, Eduardo Braga, que é o senador lá do Amazonas. Alessandro Vieira. Ele não tem uma capivara nesse sentido.
Mas veja um cara que se vendeu como nova política e hoje é aliado de Renan Calheiros. E hoje é aliado de Rogério Carvalho. Aliado de Rogério Carvalho, outra pessoa que estava lá denegrindo a imagem de mulheres, foi senadora Mayra Pinheiro. Exato. Então são esses caras que estão lá interrogando pessoas que estão fazendo um trabalho, que salvaram vidas, poxa. Você imagina que Nise Yamaguchi fez um trabalho desde o ano passado, junto com outras centenas de médicos no Brasil, para salvar vidas com esse tratamento precoce, e salvaram. Dr. Zé Balos é um cara que tem um trabalho excepcional. Dr. Zé Balos é um cara que ele atendeu mais de 1.300 pacientes, perdeu 5 pacientes, utilizando o tratamento precoce. Não apenas, não tem medicamento específico, não é questão lá, hidroxicloroquina, ivermectina, cada paciente tem sua especificidade. E eu destaco aqui, Flávio, porque se você for para o hospital com suspeita do coronavírus, eles vão passar uma lista de medicamentos que você pega no posto de saúde. Esse é o tratamento precoce. Precocemente você vai estar tratando de uma doença, não precisa ser necessariamente de hidróxido de cloroquina. Entendeu? Eles passam remédio, quem fala do tratamento precoce coloca aquela demonização. Tratamento precoce, gente, é nada mais do que uma intervenção para prevenir algo pior. Exato, é para você diminuir. O caso dos medicamentos que são colocados é para reduzir a carga viral. E esses medicamentos de pirona, que é receitado, de pirona tem comprovação científica contra a Covid por acaso? Não. E vem aquele Omar Aziz, esse Omar Aziz, o acusado de corrupção aqui, o que tem inquérito no STF, o que toda a família foi presa, ele vem colocar um projeto para proibir que os médicos receitassem o tratamento medicamentos que não tivessem comprovação científica. Aí se você for ver, grande parte das doenças cujos medicamentos são utilizados para tratar, por exemplo, doenças cardíacas, os medicamentos não têm comprovação científica. Grande parte dos medicamentos que são utilizados no tratamento de várias doenças, eles não têm comprovação científica. A comprovação é a observação, o médico sabe daquela realidade, que o médico que atende no dia a dia diversos pacientes, ele sabe que aquele medicamento tem uma determinada resposta e isso acaba se tornando um consenso. E assim, Flávio, eu também destaco aqui que o hidróxido de cloroquina, ele era usado para o tratamento do Zika vírus. O Zika vírus é o quê? É o mesmo? O vírus. Ou seja, a resposta, essa mostra de que a medicação ela tem uma eficácia antiviral, né? No caso, reduzir a carga viral no organismo da pessoa para que evite que ela tenha sintomas mais graves. Isso, justamente. E é justamente isso que se prega com esses medicamentos que são utilizados no chamado tratamento imediato, tratamento precoce, né? Então essa CPI virou a CPI da cloroquina, a CPI do circo, mas não é a CPI que está investigando os desvios de verba nos estados. O que aconteceu no Amazonas, por exemplo, o senhor Omar Aziz, ele é aliado agora do tal do Wilson Lima, que é o governador do Amazonas, que está acusado de comprar respiradores. Acusado não, isso é um fato, isso aconteceu. Comprou respiradores numa casa de vinhos. Olha, vai entender, vai né? entender. Uma casa de vinhos, ele vai... Olha, tem que rir porque é uma palhaçada, é um circo mesmo. Não, e o pior de tudo é que trataram a médica dessa forma, a doutora Nise dessa forma, como se ela fosse algo, uma insana, uma louca, uma pessoa que não tivesse um histórico, né, na ciência. Porque se você for observar, eu olhei o currículo dela, porque tava todo mundo comentando. Ela tem trabalhos publicados, diferente assim, daquela outra Luana, né? Isso, a Luana tem o quê? 3 músicas gravadas. E foi tratada como a cientista. E já convidada por Dória para fazer parte do Comitê Científico de São Paulo. Detalhe, Absurdo. a forma como essa doutora Luana, não é isso? Foi tratada foi de uma forma bastante respeitosa. Bastante respeitosa. Porque ela atendia aos interesses da Renan Calheiros. Não, mas eu digo até pela oposição, pra gente observar o nível. Exato. E a forma como a doutora Nise, a doutora Mayra, né? Mayra. Foram tratadas, a diferença é que a doutora Nise ali, ela não tem um trato político. E a doutora Mayra, ela já tem um trato político, ela rebate, ela já foi preparada, porque no ambiente político você sabe quem são as cobras, né? Verdade. Você sabe quem são as cobras. Então ela foi preparada. Assim, mas eu espero mesmo que a sociedade observe o nível dessa galera. Então, pra você ver o nível, né? Qualquer pessoa que for colocada ali vai ser tratada daquela forma. Porque eles não respeitam nem a própria mãe. Não respeitam ninguém. Então, fica aí para o pessoal abrir os olhos e ver realmente quem é
os políticos do nosso país. Vou puxar o gancho aqui, já vai chegar no... É break? Já, coisa rápida. Mas vamos dar início aqui a essa próxima pauta, que está conectada, né? Que é o fato da atriz Juliana Paes. A atriz Juliana Paes é cancelada nas redes sociais por colegas, né? E por militância. Devido ao desabafo feito pela atriz nas redes sociais, diante do desrespeito praticado contra a doutora Anísia Yamaguchi no Senado, durante seu depoimento na CPI, vários artistas e militantes nas redes sociais partiram para cima da atriz com ataques e acusações de que ela seria bolsominion e estaria defendendo o governo. Absurdo, gente. E você não pode pensar contrário, mas... Não, isso para mim foi... essas duas situações, né, porque como a gente estava falando da CPI, essa CPI ela foi um tiro no pé. Ela está sendo um tiro no pé porque ela está mostrando... Hoje, graças a Deus, não dependemos mais da televisão e das mídias tradicionais. Tá? As informações elas circulam por tudo quanto é canto. Por tudo quanto é canto. Então hoje você consegue ver esse duplo padrão. A Juliana Paes, ela disse que não gostava de Bolsonaro, que não concordava com Bolsonaro em muitas coisas, mas aí ela caiu na besteira de falar sobre delírios comunistas. Pronto. E começou, ela não gosta da esquerda. Mexi. O fato dela ser mulher, o fato dela não ter a visão ideológica semelhante ao do presidente, ela não gosta do presidente, ali não importou nada. Ela começou a apanhar de maneira covarde, simplesmente por causa que ela criticou a esquerda. Aí um bando de animal, tirando onda, falando que não existe comunismo. Fazendo piada com a ideia de delírios comunistas. Aquela Paula Carosselha, né, que é do Masterchef, da Band, acho que boa parte das pessoas que estão ouvindo conhecem esse programa, e aquela Sim. mulher lá, ela foi fazer um post, né, tirando ondinha, dizendo o país comunista, o delírio comunista que eu quero, é um país onde tem vacina, onde todo mundo... Absurdo, gente. Onde todo mundo tem direitos. Vá ver os países como esse, como é que tá a vacinação. Não, Vá ver a faz Venezuela. o seguinte, vai ver o cardápio do restaurante dela. É verdade. Vai ver o preço da comida que ela vende. E eu acrescento mais, Rodrigo e Flávio. Nos Estados Unidos, nem todos foram vacinados. E as pessoas já estão andando normalmente nas ruas. Então esse pessoal não sabe realmente da verdade, da realidade como ela é. Eles pegam o que eles acham, eles tiram dados da onde ele viu ali em qualquer lugar, olham pro pé, olha, eu acho isso. E aí eles colocam isso que eles acham e pronto. É porque a gente está numa rádio, a gente não pode dizer de onde é que a gente diz, onde é que a gente acha que a esquerda tirou os dados dela, né? Justamente. Olha, voltando para esse ponto da atriz Juliana Paes ser cancelada, eu achei bastante didático. Mostrou, eu vi tem uma amiga minha que ela tá revoltadíssima, eu sou feminista, mas ela olhou assim, por que ela está sendo atacada? Só por causa que ela criticou determinadas atitudes da CPI, só porque ela defendeu a doutora Anísia, ela está sendo atacada dessa forma covarde. Você vê um monte de Zé Palestrinha dizendo que a mulher tem que fazer. Ela está sendo atacada por pessoas que são aliados. Tem uma atriz aí que fez uma postagem, uma atriz que é favorável ao PSOL. Eu esqueci o nome da criatura, mas eu vi. É tão insignificante que o trabalho dela é tão paia que eu não sei quem é. O trabalho dela, não sei quem é. Então assim, mas você pega atacando, porque você, não basta, você tem que se posicionar politicamente. Detalhe, tem que se posicionar politicamente para a esquerda. Justamente. Né? Só vale se for para a esquerda. Só vale se for para a esquerda. Se for um pensamento crítico, realmente aquela comunidade, não vale. Aí você chega, os argumentos, né, que eu vi um cantor tipo Santa Cruz, fez uma postagem. Aquilo dali nem deve aí ser ele citado, gente. volta lá. E essa atriz também. A extrema esquerda nunca esteve no poder. Não. Ele botou. A extrema esquerda nunca esteve no poder. Deixa eu ver se eu acho aqui olha que absurdo que ele falou aqui. Quem fala comunismo em qualquer contexto político nesse país não sabe do que se trata o comunismo e nem o Brasil. Meu irmão, você tem aqui o PCdoB,
PCdoB, que foi base do governo Lula, Dilma. Eu vou traduzir aqui, ó. PC, né? Partido Comunista do Brasil, onde no seu estatuto os caras defendem o quê? Hein? Comunismo, gente. Que é comunismo. Isso? Dizer que não existe extrema esquerda aqui é a mesma coisa que dizer que não existe crime no Brasil. Aí o cara chega, pô, de maneira cretina, né? De maneira cretina, ataca a mulher, fala que ela não sabe nada. Muitos que eu ouvi dizer muitos que acusaram ela, que atacaram ela, né, acusaram Juliana Paz e disseram por ela estar criticando. É aquele posicionamento. Se você não está comigo, você está automaticamente do outro lado. Você é bolsominion. E eu digo mais, sabe? Eu acho que o Tico Santa Cruz deveria pedir desculpa por ser homem. Não, mas ele já anunciou que ele não é homem. Ele é gênero, sei o que lá. Ele é não binário. Né? Ele é gênero fluido. Não, absurdo. Um dia ele acorda uma vaca, outro dia ele acorda um jacaré. É isso mesmo. É absurdo. Os caras Acordei hoje e estou me sentindo fusca. Isso vai dar uma besteira. Mas voltando para esse assunto, né, para finalizar. Mas esse negócio de cancelamento só funciona para quem liga para isso. Justamente. Claro que esse pessoal, por eles viverem na imagem, né, é um pouco mais traumático para eles. Mas não, é só você ligar o F. Não, assim, para quem essa questão do cancelamento, essa cultura do cancelamento, né, o politicamente correto, que impera agora na nossa sociedade, é uma coisa imposta de cima para baixo, né? É a ONU, várias empresas que inclusive, e todos nós trabalhamos, empresas que são multinacionais, empresas que têm uma certa relevância, elas acabam aderindo a uma agenda progressista, a uma agenda de esquerda, por conta disso, com medo de sofrer sanções ou com medo realmente de serem expostas em redes sociais, né? Você vê o que acontece. Teve vários exemplos aí de empresas que foram boicotadas nas redes sociais. Vê o que acontece com o Luciano Hang da Havan, que a Havan vai inaugurar aqui em Aracaju, mês que vem, né? Esse mês agora. Agora em junho? Dia 17. Você viu o que ele passa nas redes sociais, a perseguição que acontece, o cara teve suas redes sociais canceladas, excluídas e ele conseguiu na justiça obter de volta o direito de ter suas contas, né, reativadas, mas porque ele não tem um posicionamento de esquerda, ou não adere a essa agenda LGBT, você vê as propagandas que tem uma empresa de aplicativo, né, pode citar o nome aqui, acho que pode, né? Okay. É o nome da Uber aqui, a gente pode citar. Pode, sim. Que fica mandando e-mails para as pessoas. Eita, quando levar processo é civil, viu? Para as pessoas, acusando a gente subliminarmente de racismo. Entendeu? A gente recebe um e-mail da Uber lá, você sabe o que é racismo, vem aqui entender, vem aqui porque você pode ser... Você sabia que você é racista? Você sabia que isso é tipo de e-mail que se manda para um cliente, para um usuário. Isso é um absurdo, pô. O país mais miscigenado que nós que tem é o Brasil, onde as pessoas sempre conviveram bem, tem aquela questão de fazer a brincadeira, mas tem de um lado e de outro, todo mundo brinca com todo mundo, mas agora, se você faz uma brincadeira, se você você é racista, automaticamente, se você fala uma palavra, você está sendo racista, e quem diz isso não é o povo, realmente como o Feijó diz, o povo não liga para isso, o povo quer viver sua vida, o povo quer ter seu direito de trabalhar, quer ter você levar seu poder cada dia para casa, mas infelizmente existe essa agenda do atraso, essa galera que quer atrapalhar, que quer impor as coisas de cima para baixo, e é isso que estão fazendo com Juliana Paz, por ela ser uma atriz conhecida, por ela ser global, né, ser uma atriz que participou de novelas da Globo, por ter essa relevância, eles querem impor isso a ela também. Mas ela tem que fazer parte da patotinha, se ela não fizer... Vejam como isso é uma atitude fascista. Exatamente. Eu acho que eles nem sabem o que é fascismo, né? Não, os caras são extremamente fascistas, porque ou você pensa da mesma forma que eu penso, ou você acredita no que eu acredito, ou você adere à agenda, ou você adere às nossas agendas, ou à nossa agenda, ou você será destruída. Porque o fato você pode chamar Bolsonaro da pior coisa do mundo, mas não importa, você xingou a nossa patota, você falou mal do comunismo. Ou você defendeu Liz Yamaguchi, que é a capitã, ou a capitã Cloroquina. Ou você defendeu aquela mulher, não importa que ela seja mulher. Tem que ser mulher do nosso lado. Se não for de esquerda, ela deixa de ser mulher. Eu cheguei a ouvir de um militante que é válido xingar mulheres de direita, só não as de esquerda.
A hipocrisia começa daí, né, gente? A gente quer dizer que mulher só é mulher se for de esquerda. Absurdo isso. Venha pra minha frente, vem aqui. Não, Venha vir pra cima de mim. isso é coisa mais... Você vê isso muito... Você vê na história, né? Esse tipo de pensamento, o que levou, né? É. Você vê as pessoas que foram destruídas porque a forma como a doutora Anísia foi tratada, tiraram a humanidade dela. Uhum. E as pessoas salivaram de prazer ao ver aquilo, porque era o correto. Temos que defender a ciência. Sim, Ela tem que ser destruída. Não importa que ela é uma mulher, uma senhora de 62 anos, não importa. Uma mãe, Não, uma mãe, médica. uma não médica. importa que ela tenha feito um trabalho brilhante, né? Você pega o currículo da mulher, não importa. O que importa é o seguinte, ela tem que ser destruída. Precisa E ser qualquer cancelada. pessoa que tentar defender Vai ser Vai ser será destruída. destruída também. Sobre Isso é isso. fascismo. Sobre isso ainda, Juliana Paz, ela, claro, eu vi não vi o vídeo todo dela, mas eu vi os trechos do vídeo onde ela comenta o que ela quer pro Brasil, e claramente ela não é uma pessoa de direita, entendeu? Claramente é uma pessoa que tem uma visão um pouco mais de centro-esquerda, ali, tendendo pro Isso liberal. é perceptível. É perceptível. Só, o que acontece. Só que isso não é algo que é para ela ser condenada pela direita, por exemplo, entendeu? Não tem porque bolsonaristas, que acontecem, inclusive alguns bolsonaristas são muito radicais, Isso. acabam taxando as pessoas, ou rotulando as pessoas por elas serem, não terem um posicionamento definido. Mas essa cobrança maior sempre parte do lado da esquerda. Eles querem que as pessoas se adequem à agenda deles, se adequem ao pensamento deles de toda forma, senão a pessoa não presta. Ou você está do nosso lado, ou você é Hitler, ou você é Mussolini, você é fascista, entendeu? O negócio é nesse nível. E eu vi um post que um cidadão fez no Twitter, atacando a Juliana Paz nesse sentido, dizendo, um cara de esquerda lá, dizendo, olha aqui os bolsominions enrostidos, aqui tem vários artistas comentando lá, todo mundo que tá ali é bolsominion. Automaticamente. Absurdo. Olha o gente, nível olha da dessa galera, gente. da cabeça, da Você mentalidade não da pode galera. pensar diferente que você já é bolsominion, você não pode pensar diferente da direita que você é comunista. Absurdo. O caso de Juliana Paz, ela não é de bolsominion, não é de direita, claramente o vídeo dela. Eu achei aqui uma postagem aqui de um mau elemento. O cara botou assim, e aí Globo, vai manter a atriz neofascista, neonazista Olha na pra programação isso, gente. e- É absurdo. Eles não de sabem grande nem o que elenco? é neonazismo. Aí vamos dar nome aos bois. Classe artística que defende Bolsonaro são uns babas da corte Mussolini, né? Olha que absurdo. Não, são os bobos da corte Mussolini, dei errado aqui. E não observa. Que loucura. O cara escreveu isso, meu irmão. Será que essas pessoas são normais? Será Não que essas são, pessoas... não. Isso é distúrbio mental. É um distúrbio mental. Gente, fascismo foi pregado por Benito Mussolini na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Ele devastou a Itália. Ele matou pessoas e as pessoas taxarem outras de fascistas. Eles não sabem o que é fascismo. Eles precisariam viver realmente para saber o que é e depois falar uma besteira dessa. Gente, besteira. A pessoa pensar diferente não quer dizer que é fascista, bolsominion, comunista, não, gente. Vocês estão desrespeitando esse pessoal. Pessoal, vocês estão desrespeitando uma mulher por um pensamento diferente. Isso é absurdo, gente. E hoje é um dia bastante interessante, né? Hoje foi aniversário do dia D, né? Isso, é Vai verdade. ser. Foi É aniversário verdade. do dia D. Que olha que interessante. A história se repetindo agora com a nova roupagem. Você pega totalitários aí com essa cara humanista, né, com essa cara humanista. Mas o que me assusta é esse avanço insano do pensamento único, das patotas agressivas. Hoje você apanha, eu já vi pessoas apanhando porque foram para determinados lugares com camisa da monarquia, com a bandeira da monarquia. É verdade, gente. Eu já Entendeu? vi isso. Você vê Com a bandeira de Israel. a bandeira de Israel. Você vê gente defendendo a Palestina, defendendo Os terroristas do Hamas, né? os Que inclusive Hamas, agora declarou apoio à Lula. sim. Foi isso mesmo, era isso que eu queria destacar. E hoje saiu que o líder do Hamas disse que Deus decretou que para eles atacarem Tel Aviv com toda a força. E Deus aí? decretou isso. Gente, onde que Deus vai mandar você matar os outros? Isso só na cabeça dessa gente.
que é doente. E essa gente que apoia a esquerda aqui no Brasil, que apoia a Lula, né? Queria finalizar rapidamente com essa questão, colocando o BBB. Falar do BBB um pouco, né? Ressuscitar aqui uma personagem que tinha naquele programa chamada Lumena, que fazia parte do BBB, que virou meme, né, na internet porque ela cancelava todo mundo. Ela era extremamente intolerante. Ela é a figura real dessa militância de internet que o Feijó citou aí, que fala de Juliana Paz, que ele citou esse exemplo aí. Eu citei outro exemplo aqui também, em que esse exemplo que eu citei, ele teve 3.000 pessoas que compartilharam o pensamento dessa criatura. Ou seja, nós temos 3.000 pelo menos ali, 2.500, já que todo mundo não concorda, mas pelo menos 2.500 que concordam com aquela criatura, com aquilo que ela falou. Aí você vê, Lumena, ela foi colocada no BBB por essa militância de esquerda, que todo mundo votou para ela sair, como sendo radical demais. Só que Lumena, ela é o retrato dessa militância. Ela é exatamente todas essas pessoas que estão na internet atacando Juliana Paz, defendendo até corruptos como Renan Calheiros para poderem atacar o governo. Se elas estivessem no BBB, no lugar da Lumena, elas fariam a mesma coisa. Todas elas são Lumena. Aí elas excluíram a Lumena da patoquinha porque a Lumena expôs muito, entendeu? Expôs a hipocrisia ali diante da rede nacional. Expôs toda essa insanidade, essa imundice que representa essa politicagem politicamente correto, essa nojeira do cancelamento. Ela expôs isso de forma muito clara porque ela era aquilo, entendeu? Ela representa essa figura da rede social, do militantezinho que fica compartilhando. Olha só o que as pessoas se tornaram. Eu me lembro bem que na minha época de escola, não sei se você chegou a vivenciar, os professores, eles exaltavam Karl Marx e salientavam a importância do feminismo. Só que isso perdeu sua essência. Olha só o que os jovens daquela época se tornaram hoje. Pessoas que são desorientadas. Aquela Lumena realmente é o reflexo da juventude que foi doutrinada. Nós temos aí jovens perturbados mentalmente, pessoas que não sabem definir o próprio gênero, o próprio sexo, que para eles existem 33 gêneros. 56, não? 56 já? 56 gêneros. Até onde eu vi era 33, já temos 56. Era 33, já subiu mais? Pelo que eu me lembro é 56, né? Pelo rapaz lá, o deputado da Alemanha, do Partido Conservador lá, estava lendo a quantidade de gêneros, para mim que era uma lista desse... Não, e eu destaco, eles... No final das contas, só para... No final das contas, não, sabe o que é insano, né? No final das contas só existem 2 gêneros. Isso. E vários tipos de homossexuais. É isso mesmo. Isso. Né? É verdade. É o que existe. É um absurdo um negócio desse. Você, não, eu sou fluido, não binário, cavaleiro do Zodíaco. Só existe 2 tipos de cromossomos, X e existe, acabou. O resto é... Olha, mas isso é sério, gente. Eles decretaram... Sério é o processo que eu vou receber. Se preocupe na gente Tá se falando algum fato não biológico? Não está. Não é agora a defesa da ciência que está em voga, então vamos defender a ciência. Justamente, a ciência diz que só tem 2 gêneros. Homem e mulher. 2 sexos, né? 2 sexos. Homem e XY. Acabou. E assim, gente, nessa galerinha aí do LGBTQI+, eu vi a inclusão de um gênero que eu achei um absurdo. Relação afetiva, intrafamiliar. Ou seja, o pai que tem o desejo por seus filhos. Gente, por favor, né? Isso é pedofilia. Inclusive, você esqueceu de citar, esse é o Omar Aziz, né, o capitão Wagner, que é deputado federal do Ceará. Ele trouxe no discurso dele que o Omar Aziz ele chegou a ser citado na CPI por envolvimento por orgia com menores. Olha o absurdo. É para você ver o nível dessa galera que está no Senado Federal. Olha quem está presidindo a nossa CPI, gente. Isso é qualidade de homem. Eu vou receber o processo. Mas eu falo. Não, quem falou foi o capitão Wagner, o processo vai para ele. Vamos pular? Bora lá. Vamos falar de vacinas, né? Vamos falar um pouquinho sobre vacinas. Brasil passa de 100 milhões de doses distribuídas e passa a produzir vacina 100% nacional. Isso aqui é uma ótima notícia. Nesta semana, o Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas.
se consolidando como o quarto país que mais vacina no mundo. Na última quarta, dia 2 de junho, foi assinado o acordo de transferência de tecnologia que permitirá a Fiocruz produzir a IFA, né, que é o insumo que é utilizado para produzir a vacina. O acordo com o laboratório britânico AstraZeneca, né? Acho que é Zeneca ou Zeneca? Zeneca, né? Em parceria com a Universidade de Oxford, foi iniciado em agosto de 2020, ainda sob a intermediação do ex-ministro Ernesto Araújo e general Pazuello. Quem começa? Fiquem à vontade. Então, esse acordo de transferência de tecnologia, ele é excelente porque agora o Brasil ele está independente da China. Podemos ouvir um aleluia? Aleluia! Amém. Aleluia! Então nós estamos independentes da China. Agora aquela chantagenzinha de a China, estavam sendo colocados na mídia que a China estava atrasando o envio de insumos da vacina para o Brasil por conta do posicionamento do governo brasileiro, por conta de críticas de deputados ao governo chinês, à ditadura chinesa. Então isso acabou, né? Agora o Brasil, com esse acordo, ele tem a tecnologia para produzir o IFA, pelo menos da vacina da AstraZeneca. A do Butantan, que é a Coronavac, que não presta mesmo com essa Coronavac, a gente já está vendo as pesquisas aí indicando que a eficácia dela acima de 75 anos é abaixo de 30%, chega a ficar acima abaixo de 30%. Então a gente já sabe que o foco deve ser realmente essa vacina da AstraZeneca, que é uma vacina que tem eficácia já comprovada, vacinou todo mundo lá no Reino Unido. Tem efeitos colaterais, tem que se observar, é importante isso, os grupos que podem tomar essa vacina, gestantes já está claro que não podem, né? Pessoas que têm tendência a ter coágulo não podem tomar, mas é a vacina que, pelo menos no Reino Unido, está sendo uma solução, está sendo o caminho. E agora o Brasil ele tem com esse acordo, ele tem a autonomia de produzir tanto o insumo da vacina, que é o IFA, quanto também a vacina, ou seja, toda a linha de produção agora pode ser feita pela Fiocruz em território nacional. Ou seja, acabou essa dependência, essa chantagem nojenta, escrota que a China promovia com o Brasil pela entrega de insumos de vacina. Fora isso, né, agora o Brasil com 100 milhões de doses distribuídas, então aquela história que o Brasil não está vacinando, que o Brasil não tem vacina, que o Brasil isso e aquilo, essa narrativa cai por terra, né? E esse acordo que foi feito, é importante salientar isso, ele foi iniciada essa negociação ainda acho quando o Tai, que era ministro lá da saúde, ele ficou um mês no cargo, mas dentro desse tempo curto, ele já estava negociando com alguns laboratórios, inclusive com o de Oxford, a AstraZeneca, a Universidade de Oxford, e esse acordo foi consolidado. Aí dizem assim, o presidente não comprou vacina, o presidente não respondeu a Pfizer. Gente, não é só assim não. Então, pessoal, para ele comprar vacina, existe uma lei que ele tem que ter a permissão para comprar do Congresso, vacina. Exatamente. E aí ele não comprou justamente por isso, a da pessoal, Pfizer, porque os acordos não permitem, o acordo que a Pfizer queria, que não podia ter responsabilidade pelos efeitos colaterais, esse acordo não podia ser concretizado sem que houvesse aprovação de uma lei. E o próprio presidente do Senado reconheceu isso num tweet falando que graças à lei que o Congresso aprovou, o Brasil pôde comprar as vacinas da Pfizer, que pessoal, já está sendo importado para o Brasil. Vou fazer o seguinte aqui, né? Notícia boa. Deixa eu botar o BG. Vacina ou vacina? Não, estamos essa livres. É a vacina mesmo. Isso, estamos livres da vacina. Assim, eu sou favorável que todo mundo seja vacinado. Vacina todo mundo. Vacina também sou a favor. Vacina todo mundo pra no braço e vamos trabalhar, porque não tô aguentando mais essa vida. Quebrei, cara, quebrei. Mas vamos falar de notícia boa mesmo. Deixa minha vida pra lá. Tá uma desgraça, mas vamos deixar pra lá. Diga aí. Vamos falar sobre essa questão da vacina, porque foi algo que a gente tava conversando aqui, né, no hora do intervalo, que essa notícia não foi divulgada, não foi uma alegria. A sociedade, ela é pautada pela mídia, a mídia odeia Bolsonaro, então rapaz, estamos livres, somos uma potência hoje e vamos produzir vacina. Por causa que essa situação do coronavírus, ela não vai sair, o vírus vai fazer parte da nossa vida. Assim como foi o H1N1, vocês lembram? Sim, lembro. Agora é H10N3, viu? Você pega em 2019, foram 750 pessoas que morreram desse vírus. Por causa desse vírus. E o surto foi lá para 2009, 2010. Foi nessa época, onde ainda era Lula, né? Ou era Dilma? Era de Lula. Lula, Dilma. Aí você pega...
vai ser algo que o vírus vai ficar na nossa vida, vai fazer parte da nossa rotina e vamos precisar sempre ter campanhas de vacinação para o Covid, né, para combater o Covid ali. Mas não para H1N1, né? Só para Covid. Só para Covid. Não, eu só tenho Covid. E é uma notícia tão boa que o Brasil vai produzir, mas como foi algo que o governo Bolsonaro conseguiu, né? Então assim, não vamos falar só... Eu assisti na TV aberta, eu fui atrás para ver como é que eles iam divulgar essa notícia. Foram 6 segundos. Nossa, absurdo. 6 segundos que a mídia falou dessa situação. Aí depois voltou. Gabinete paralelo. É loucura. Mas vamos comentar sobre isso. É surreal, né? Porque a gente vê assim, poxa, é algo que vai beneficiar a população. A população tá cansada, a população infelizmente tá em pânico devido lá ao Antônio Falso, se a gente pode chamar ele assim, Falso. Né? Antônio Falso, devido às teorias que ele divulgou, devido a que a mídia colocou de pânico na cabeça do povo. O povo realmente tá com medo, pô. E tem uma notícia dessas, que é a produção nacional, 100% nacional da vacina, e a mídia não divulgar realmente absurdo, é uma irresponsabilidade. Chega a ser uma irresponsabilidade com o nosso país, com a população. E também o fato de que esse acordo ele foi feito em agosto de 2020, bem antes da vacina existir. Ou seja, muitos dizem que Bolsonaro não comprou vacina, que Bolsonaro ignorou as fabricantes, né? E aí o que a gente vê agora, o acordo já estava feito em agosto de 2020 com a AstraZeneca e foi concretizado agora. Ou seja, graças àquele acordo, o investimento de 1,9 bilhão, se eu não me engano foi esse o valor exato, que foi investido pelo governo brasileiro no laboratório com Oxford, né, para poder que fosse fabricada essa vacina, para que o Brasil tivesse essa tecnologia. Ou seja, foi uma iniciativa lá do ministro Ernesto Araújo, que a gente tem que louvar o trabalho que ele fez no Ministério das Relações Exteriores. E o cara foi massacrado naquele Senado por aquele bando de porcos, como a gente já fala aqui, bando de marginais. Ele foi massacrado nessa CPI, em outro depoimento também que ele deu, por não estar comprando vacina e tal. E aí o resultado, o acordo agora sendo concretizado, o Brasil sendo um dos poucos países do mundo, acho que são só 5 países que produzem a própria vacina totalmente. Agora temos autonomia, né, Flávio? Então, nós estamos fazendo parte de um seleto grupo de 5 países, pô. Infelizmente, a gente tem esse complexo de vira-lata, né, de achar que nosso país não tem capacidade de nada e tem as coisas acontecendo. Infelizmente, as pessoas a mídia ignora e o povo não acaba não tendo informação pra saber, né? Justamente. A população também é burrinha. Na boa, o pessoal gosta de ser ignorante, porque assim... gosta de ser feito, é uma indignação que eu tenho. Isso aí independe de... Isso aí não tem nada a ver com ideologia, não. Que você vê gente no campo da direita, no campo da esquerda, o cara não para ler uma notícia, não para se informar, acredita na primeira notícia que vê, no primeiro discursozinho. Pô, isso meu irmão. Fato. Isso é fato, gente. A gente não, só pra completar, que a gente não tá vendo nem bolsonaristas defendendo com força essa situação. Que deveria ter sim defender com força isso. Fazer uma propaganda mais forte. Mostrar pra população. Não, deixa-se engolir. Deixa-se engolir, não se informa direito. Fica aqui a minha crítica em relação a essa situação. Eu também destaco que acho que nós somos a parte do seleto grupo, né, que destaca esses feitos e também nós destacamos quando erra. Nós somos um dos poucos grupos que faz esse debate entre a gente mesmo. E é muito importante que a população, ao invés de acreditar na primeira notícia que a Globo mostra, e ir pesquisar com as próprias mãos, com os próprios pés, a real, o que é realmente que está acontecendo. Porque eu sou cética, porque não é o que fulano me diz ou Beltrano me diz que eu vou acreditar. Eu vou olhar para depois tirar as minhas conclusões. Infelizmente a população ela é enganada por esse fato. O pessoal tem preguiça de procurar, o pessoal não gosta muito de ir atrás. Minha gente, vamos deixar a preguiça de lado, levantar o bumbum da cadeira e realmente procurar a real, a verdade, porque não é somente o seu vizinho que está em risco, você também está em risco, porque se você for cair em toda a lábia da desinformação, você vai acabar no buraco. Vamos seguindo, né? Essa é a última pauta de hoje, né? É a última pauta. Também notícia boa, né? Notícia boa. Encerrar com notícia boa o programa. Rapaz, mas já que vai...
querem vender, né, como o Flávio estava falando aqui, o pessoal tem esse, quando se acha inferior, né, querem vender o Brasil como uma desgraça, mas o Brasil está crescendo, senhor. Ó, apesar dos lockdowns de governadores, né, resultados da economia brasileira no primeiro trimestre surpreendem. O PIB brasileiro cresceu 1,2% no primeiro trimestre, sendo que foi vários países, incluindo China. Sendo que cresceu mais do que a China. Isso, cresceu mais do que a China. Além disso, a balança comercial teve o melhor desempenho para o mês de maio da história, com superávit de mais de 9 bilhões. Já o dólar atingiu o menor patamar em um ano, fechando a semana em 5 Bolsonaros. Então assim, notícia boa, vai ter musiquinha, que é importante, pessoal. Claro, sempre pode melhorar, mas uma notícia dessa aqui, o que você vê nos noticiários é o quê? Eles colocam essa notícia e depois eles acrescentam com mais, né, colocam mais, ó, veja, mais Bolsonaro é genocida. É, isso mesmo. Não é assim? Bolsonaro não presta. Não, e eles vão se vacinar com a plaquinha, né? Vacina sim, fora Bolsonaro, genocida. E quem foi que comprou a vacina mesmo? Quem foi que investiu, quem fez o acordo, né? Quem investiu 1,9 bilhão para termos a vacina britânica aqui da AstraZeneca no Brasil. Você tem algum dado sobre essa última notícia? Tem alguma? Feijão, então, além disso, a Bolsa de Valores ela atingiu o recorde, né? Vai, Tourinho! Vai, Tourinho! 130 mil pontos, né? A Bolsa de Valores brasileira atingiu. O dólar ele já vinha nesse decréscimo há algumas semanas, e o fator que mais fez com que toda essa convergência de coisas acontecessem, esses dados positivos, foi a balança comercial, né, de 9 bilhões. Foi um saldo muito positivo que surpreendeu o mercado financeiro, e isso teve como consequência a queda do dólar e a alta da Bolsa de Valores. Esses 9 bilhões eles foram puxados especialmente pelo agronegócio brasileiro, né, que está exportando muito, as commodities estão em alta, ou seja, a China está comprando muito da gente, independente dele. Destacando, o agronegócio do Brasil é um carro forte. Eu nunca imaginei que o agronegócio brasileiro fosse dar tanto orgulho pra gente. O pecuarista, o pessoal, parabéns, viu, gente? Vocês são, nota 10, vocês são demais. A gente tem que parabenizar, tem que louvar, né? O pessoal do campo, o pessoal que continuou trabalhando na pandemia, né? Que estão levando o pão de cada dia para dentro de casa e para dentro das nossas casas. Porque se o campo não produz, a cidade não come. Justamente. Então, esses dados são muito positivos, né? E mostram que o nosso país tem muito potencial para se desenvolver, para crescer. A gente tem muito potencial. Só que o que depende é essa turma do atraso, né? STF, essa velha mídia que só atrapalha, que só divulga, só tenta demonizar o governo, que não tem críticas construtivas, que só faz um trabalho podre de tentar desconstruir. Essa CPI do circo, comandada por esses porcos que a gente comentou no começo do programa. Essa esquerda nojenta do atraso que defende a Venezuela, que defende a Argentina. A Argentina está falida, pessoal. A Argentina, o pessoal estava comendo carne estragada no lixo, igual a Venezuela um tempo atrás, que eu acho que a Venezuela não tem mais carne. A carne de pombo, nem pombo acho que tem mais na Venezuela, porque o povo já matou tudo para comer, porque é a situação do país onde o socialismo se instala, onde existe controle de preços, que é o que muita gente aqui, infelizmente, no Brasil defende, né? Que se controle o preço da gasolina, que se controle o preço da carne, para que congele o preço. Só que com isso acontece desabastecimento, é um princípio básico. Se você, um cidadão comum que está ouvindo, quando quer vender seu carro, quer vender um bem seu, quer vender sua televisão para alguém, você quer colocar o seu preço, ou você quer que alguém diga o preço que você quer vender? Verdade. Eu acho que ninguém aqui quer, né, que alguém diga o quanto que você deve vender o seu carro. Então, isso se aplica a qualquer setor, né? Mercado, e isso acontece com a moeda, por exemplo, com o real, isso acontece com o preço da... O preço do petróleo também acontece. A gente tem uma agência mundial reguladora. Eu estava vendo aqui né? Essa melhora da nossa economia. Aí eu lembro das pautas anteriores que a gente falou sobre a China, o vírus. Né? Imagine como o Brasil estaria
se não tivesse a pandemia. Verdade. Gente, a gente ia se tornar uma potência. Se não tivesse esses agentes do atraso. Porque Rodrigo Maia, ele passou mais de um ano boicotando tudo. Sentado na reforma da Previdência. Né? Não foi 6 meses, né, sentado na reforma da Previdência e 2 anos na tributária e administrativa que não saiu. Imagine se a gente tivesse a reforma tributária e administrativa. E a gente precisa, a gente precisa dessas reformas. O pessoal aqui sabe, né, que eu já estudei esses assuntos. E a gente tem um código muito arcaico com a legislação atrasada. A gente tem código que defende o pagamento com estampilhas. Gente, estampilhas nem existe mais. A gente vai ter que converter em dinheiro, fazer outro tipo de pagamento. Fora que, além do código tributário, temos também o Código Penal, que também é bastante atrasado. O Código de 1943, que também tem o pagamento de multa com o dinheiro da época. A gente precisa reformar realmente a legislação toda, acrescentar crimes que acontecem hoje atualmente. E simplificar essa questão da tributação, que é fundamental, né? Isso, simplificar a questão da tributação, porque o tributo que era da época de 40 já não é mais o de 2021. A tendência é evoluir. Então a gente tem uma Constituição nova, mas legislações atrasadas. Então a gente precisa muito, né, dessas reformas. Se a gente está vendo esses resultados, mesmo sem as privatizações ainda se concretizarem, mesmo sem as reformas tributárias e administrativas se concretizarem, imagina se elas passarem, como é que vai ser, como é que nosso país não vai, como é que o país não vai se desenvolver, né? Como é que nosso país tem um potencial de crescer se essas reformas passarem. Então, fica o apelo aos deputados federais de Sergipe para que pensem um pouco no nosso estado, pensem um pouco no nosso país, né? E votem a favor dessas reformas, ajudem a pautar essas reformas logo, para que esse ano elas sejam aprovadas. Porque ano que vem é ano eleitoral, infelizmente a gente sabe que ano eleitoral, reforma que tem polêmica, não passa. Não passa. E essa reforma, ela mexe com funcionalismo público, a reforma administrativa, e a tributária mexe com o dinheiro que os estados, governadores, né, que arrecadam. E nós sabemos que os governos estaduais, eles arrecadam muito com ICMS, especialmente no combustível. O combustível tem 30% de ICMS. Isso é um absurdo. É um absurdo. Esse ICMS ele é bitributado, ou seja, eles cobram em cima do imposto do combustível da refinaria, também da distribuidora, ou seja, o consumidor final, você cidadão, você paga 2 vezes o mesmo imposto. Absurdo. Então é preciso haver essa simplificação. É O preciso. do nosso estado é uma delícia, né? O nosso estado é o pior, e essa é a parte negativa, né? Infelizmente nós vemos esses números aqui, mas a gente pode dizer, o que é que afeta isso na sua vida, no seu dia a dia, né? Isso seria, esses dados aqui, a bolsa subindo, a superávit, a balança comercial, o dólar caindo, isso significa mais emprego para você. Só que como é que vai ter emprego num estado como Sergipe, onde aqui os empresários são tratados como cachorro, onde a gente viu um bocado de restaurantes fechando, bares fechando, devido a esses lockdowns que o governador perpetrou durante um ano, toque de recolher. Então, como é que vai ter emprego no nosso estado? O nosso estado é o pior, é o terceiro pior do país em desemprego, 20% de desempregados. E aí a gente vê esses dados aqui da economia, o governo federal fazendo sua parte, conseguindo aí com o agronegócio trazer esse investimento para o Brasil, fazer a nossa economia crescer, um PIB de 1,2% no trimestre maior do que o da China. A gente pode crescer 5% esse ano. Mas esse crescimento aqui em Sergipe vai ser de quanto? Porque o país, o nosso estado, Sergipe, foi o que retraiu. Menos 1,2, não foi isso? Em 10 anos, ou seja, foi o único estado do país que retraiu sua economia em 10 anos, diante de tanta incompetência. Como é que a gente elegeu uma pessoa para fazer isso com a gente, com a nossa população? Uma só não, né? Várias, porque essa história aí vem desde Deda, passando por Jackson Barreto, passando por Belivaldo. Vai passando e a gente não vai fechar os olhos, vai continuar deixando eles fazerem isso, gente. Quantas pessoas estão indo embora de Sergipe, né? Que a gente conhece, que está indo embora do estado porque não aguenta mais viver aqui, porque não tem emprego, um estado que não tem oportunidades. Então é uma situação lamentável que nosso estado vive, né? Essa é a parte triste da gente ter que falar, né? Infelizmente era por nosso estado estar desfrutando de toda essa situação de economia voltando a crescer, mas infelizmente o que nós vemos aqui... Uma regressão sem tamanho, uma regressão econômica e cultural. Assim, eu não consigo ver infelizmente, uma mudança a longo prazo sem ter um trabalho político bastante elaborado. Quando eu digo trabalho político bastante elaborado para ter essa mudança, seria o próprio presidente da República eleger pessoas, realmente fazer campanha para eleger pessoas aqui. Porque a máquina, ela
ela se mantém, né, a força política aqui, ela vive do quê? Funcionários públicos e cargos comissionados. É verdade. Então você nunca vai ter uma renovação, por causa que os políticos que estão no poder, eles têm uma força, eles têm condições de voto, porque o cara faz o quê? Isso já aconteceu em campanhas. O cara trabalhava meio período e no outro período tinha que ir para a rua levantar bandeira pro candidato, porque senão ele perderia o emprego. E você tem aqui, a gente está falando em milhões de reais aqui, em cargos comissionados. Só de prefeitura. Então você pega aqui, são todos do mesmo bloco. Você tem Câmara Municipal de Aracaju, você tem a ALESE, você tem a prefeitura e o governo, que pertencem ao mesmo grupamento. Isso há 15 anos. Isso há muito mais tempo. O único intervalo de governo que a gente teve na prefeitura de Aracaju foi do João Alves, já quando ele estava quase senil. Então, mas mesmo assim ele não conseguiu colocar o seu grupamento nos pontos, na máquina. Então assim, o problema está aí, porque se a gente não conseguir mudar a forma, quem comanda, né, não conseguir tirar essa galera desses setores, não vai acontecer uma mudança. Porque o ICMS é caro, por causa que tem que manter essa estrutura, esses empregos, esses cargos, porque esses cargos que garantem a reeleição. Você pega o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, o cara teve mais de 100 carros na carreata dele. Mais de 100 carros na carreata. Então você observa como é que um vereador consegue levar tanta gente assim para a rua. Verdade. Né? Então assim, se a gente também não criar uma consciência política logo, se a direita não olhar a situação com pragmatismo e falar assim, não, temos que começar a votar, certo? Temos que parar de picuinhas, de coisas bestas. Não só a direita, né? As pessoas a população que não tem essa dependência, a população que trabalha no setor privado. Mas você que pega o ônibus 5 horas da manhã, que sai de casa para ganhar um salário mínimo no final do mês. A gente sabe, Flávio, a gente sabe que quem pauta é uma minoria. A gente tem que ser essa minoria que pauta. Infelizmente somos uma minoria, né? Porque as pessoas, elas votam dizendo, não vou votar naquele cara aqui, tirou uma foto ali asfaltando uma rua, né, como se o dinheiro fosse dele. Mas quando eu digo a direita, eu estou sendo específico, porque a direita ela precisa ter essa consciência, e ela precisa colocar novas pessoas e olhar a situação com pragmatismo. Eu vejo isso, que eu já tenho um tempo que eu participo de grupos, e toda eleição é a mesma coisa. Eu não gosto de você porque você é feio. Eu não gosto de você porque você tirou foto com fulano. Você tirou foto com o ciclano. O cara prefere continuar na merda, mas não vota numa pessoa porque ele quer uma pessoa perfeita. É verdade, isso é absurdo, gente. Porque ele quer uma pessoa perfeita. Então assim, a gente olhando os números da nossa economia, o estrago que a gente dá do Estado, o estrago que Sergipe se encontra, você olha aqui, é algo seríssimo. E a pessoa não toma consciência. Porque se a direita tomasse uma consciência, olha, não, vamos votar, quem é o menos pior aí? Vamos votar certinho aqui nesse cara aqui, e não que está se apresentando. Mas não. Eu digo isso por causa que você saiu candidato, Flávio, eu saí candidato. Teve gente que disse que não iria votar em mim porque eu estava apoiando o Rodrigo Valadares. Olha, eu gosto de você, mas como você está apoiando o Rodrigo, eu não vou votar em você não. Por favor, né, gente? Aí quando você vai ver o quadro político dos vereadores, políticos fraquíssimos. Você pega um Breno Garibaldi que completamente deslocado da realidade. As pautas do cara, eu não vejo ele como uma pessoa ruim, mas você pega um cara na nossa situação. Veja, muros são ruins. Que tal um Aracaju sem muros? Oxente! Absurdo! As pautas do cara, sabe, ele tem pautas pertinentes. Ele quer ser presidente dos Estados Unidos, vai querer construir um muro. Aí você vê, velho, que situação. Você olha pra Lese, né, quando a gente vê a situação estadual, a Lese quem comanda a Lese são famílias tradicionais aqui, que há muitos anos, que tem uma força política monstruosa que não sai. Tudo influência. Que
que tem esse pensamento atrasado que levou esse Estado para essa situação financeira. E a gente não consegue eleger Um deputado. Quando se tem um deputado estadual, a gente briga porque o deputado estadual, pronto, a direita massacra Rodrigo porque não gosta, uma parcela não gosta dele, né? Não olha a situação de forma séria, não olha as pautas dele, as pautas não importam. Tínhamos que ser diferentes, mas muita gente age como se fosse a própria esquerda, nesse sentido. Então como é que a gente vai para frente se a gente não tiver uma consciência? Vale destacar isso, Rodrigo, porque a questão de consciência pesa muito no governo do nosso estado. Não basta você chegar, olhar para a pessoa e dizer, olha, eu não gosto de você, então não vou votar em você. Mas você não vai a fundo procurar os projetos da pessoa, porque defendeu isso no passado, isso e aquilo. Gente, vamos olhar para frente. Nós não temos o que ver, regredir e olhar para trás. A gente tem que olhar para frente e ver realmente o que importa, se realmente vai acontecer, e reeleger e cobrar. A gente precisa mais cobrar do que ficar olhando detalhes, porque sinceramente são detalhes. Se for para olhar detalhes, muita gente aí é desqualificada. Se fosse para olhar os detalhes, muita gente não tinha votado nem o próprio Alessandro Vieira. Justamente. Eu já falei aos meninos, olha, ele é delegado, não voto não. Não voto. Porque os meninos sabem o motivo pelo qual eu não voto em pessoas que já são formadas em direito. Então a gente vê que, claro que tem que ter os critérios, né? Nesse sentido, acho que assim, os critérios que a gente tem que avaliar na hora de escolher uma pessoa para colocá-la na política, né? Para dar um mandato político a ela, né? São claro, tem os critérios de pensamento, né? Como é que você vê, como é que esse cara se alinha com aquilo que eu penso, aquilo que eu penso melhor para o Estado, para o país. Tem que ver esse alinhamento, obviamente. Tem que ver o que é que essa pessoa fez durante a sua história para defender esses pensamentos que ela diz que defende. É verdade. E também o que ela realizou de prático, trabalho. Os trabalhos realmente que eles fizeram na comunidade. O que é que valeu a pena? Será que funcionou? A gente tem que olhar todos esses detalhes. Você precisa realmente, de fato, ter uma conversa olho a olho. Não, e isso é quase impossível, né? Mas a gente precisa pelo menos pegar hoje os com as redes pontos sociais, o que está aí na área de cobrar acaba se tornando mais fácil, né? Apesar de muitos deputados aí acabarem deletando as redes sociais, o presidente do Senado, por exemplo, bloqueou o Twitter dele para ninguém comentar lá, né? Justo. E nosso caríssimo Alessandro Vieira, né? Ele que bloqueia todo mundo. Bloqueia todo mundo. Ninguém pode pensar diferente dele, que ele vai lá e dá um bloco até. Ele pensa que é todo mundo. Não, esse aqui que tá me criticando é o robô. É o robô. Eu tenho CPF, viu, gente? E eu que digo. Skynet. Eu acho que... Skynet, galera, mas o importante é que a nossa economia ela vai dar uma melhorada e... Vamos trabalhar para fazer nossa parte aqui em Sergipe. Senhores, deu a hora. Já deu. Né? Vamos finalizar o programa. Foi muito bacana esse bate-papo de hoje. Descontraído, só faltou comida. Eu tô numa ressaca aqui, cara. Meu Deus. Mas eu agradecer a todos vocês que ouviram, agradecer a todos vocês que assistiram ao nosso programa pelo YouTube, Direita Sergipana. Sigam lá nosso YouTube, Direita Sergipana, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam, deem sugestão de pausa para a gente trazer aqui no próximo programa. O feedback de vocês é muito importante para esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, agradecer, né, e vamos trabalhando para que o nosso programa cresça ainda mais. Muito obrigado a todos. Só mais destacar aqui também o nosso trabalho. Nós temos, vamos falar do nosso projeto social e eu espero que todos sigam a página do Projeto Sergipe Solidário e participem dessa luta com a gente, juntos para combater a fome que assola muitas famílias que perderam essa renda na pandemia. É isso aí, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, sigam as nossas redes sociais. E ative o sininho também, que é importante, para receber as sininho. notificações dos programas quando a gente for postando. Vamos lá. É isso aí. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, hein?